Olá a todos, então bem-vindos a mais um Osteotalks. Desta vez o título da Osteotalks é a Dentosofia no contexto multidisciplinar. A Dentosofia, eu por acaso tenho, desde que eu ouvi falar da Dentosofia em novembro de 2024 em Berlim, num congresso onde eu estive, e estava uma osteopata com um livro com o título Dentosofia, a viagem de táxi para o Porto. Primeira vez e quando cheguei então a Portugal comecei a pesquisar um bocado sobre o assunto e encontrei então aqui a doutora Ivana Wildner. Não sei se diz assim Wildner ou se é Wildner, depois a doutora Ivana logo dirá. Vilmer. De facto, Wildner. E tenho falado até com colegas de facto não há muita gente, aliás, há muito pouca gente que tenha ouvido falar em Dentosofia, que sabe o que é Dentosofia e esta ideia mais, eu diria, atrevo-me a dizer, mais naturalista, mais que respeita mais ah, a natureza e respeita mais, não impõe uma certa força, não impõe dá pequenos estímulos e muito à volta do autocuidado, é o próprio paciente que também dá esses estímulos através de uns aparelhos, a doutora vai falar sobre isso, e portanto tem uma visão, eu diria até mais humanista e nesse sentido encaixa-se perfeitamente com uma visão também humanista da osteopatia. Ahm, então vamos falar aqui com a doutora Ivana. Achei que esta vertente ou esta forma de ver a boca, a saúde oral, e respeitar a natureza também do indivíduo, achei que fazia muito sentido depois neste trabalho só por si, só o trabalho por si, aliás, vejo coisas, mudanças fantásticas da ortodôncia e mesmo dos próprios dentes, da posição dos dentes, da mandíbula, ao fim de poucos meses, nas fotografias que a doutora vai postando. E pronto, e é sobre isso então que eu achei que seria um podcast interessante. Perceber qual é a relação aqui da osteopatia com este trabalho, perceber também o que é melhor a dentosofia e os ativadores plurifuncionais, dar a conhecer também este meio que não é, pelos vistos, muito conhecido. Também é relativamente recente em Portugal, imagino eu. E obrigado, doutora Ivana, por estar presente. Doutora Ivana Wildner, licenciada em Medicina Dentária, médica dentista dedicada à dentosofia e ativadores plurifuncionais, formação em regulação emocional baseada em mindfulness na Universidade Autónoma de Madrid, vem toda a propósito desta ideia do paciente no centro da coisa, da pessoa no centro do tratamento, orador e palestrante em vários congressos internacionais, organizadora e docente das edições portuguesas do curso internacional anual de Dentosofia e ativadores plurifuncionais para dentistas, que eu acho que há agora uma nova edição a acontecer ou vai acontecer ainda. Doutora Ivana, obrigado por ter aceitado o convite e faço-lhe então a pergunta primeira, que é falar um porquê da medicina dentária mais tradicional e depois onde é que começou a dentosofia, porquê a dentosofia, quando, qual foi esse Sim. caminho? Obrigada, Bruno, pelo teu convite. Para mim é sempre uma honra falar daquilo que mais me apaixona. E sim, no meu ponto de vista, há muitos aspectos muito importantes a tentar difundir e falar mais sobre estes tópicos que sim saem muito do que é normal e já conhecido, principalmente em Portugal. Fico muito surpreendida que tenhas ido conhecer a Dentosofia a Berlim para depois me contactares, mas nada é por acaso, tudo tem o seu rumo e o seu porquê, mas fico muito contente de vários países já estarem a desenvolver este método, esta metodologia. Acho que tudo aquilo que tu introduziste está super bem, bastante accurate, muito bem, conseguiste ter uma percepção subtil daquilo que representa mesmo a dentosofia. E sim, se eu puder explicar um bocadinho melhor e dar a conhecer desde o meu ponto de vista, da minha experiência clínica, é sempre uma honra e um entusiasmo. Então, por definição, digamos que a dentosofia é uma autoterapia guiada e acompanhada por um médico dentista, que tem uma aproximação mais humanística daquilo que é a medicina dentária e baseia-se em técnicas funcionais que acabam por pôr em evidência o equilíbrio da boca e o equilíbrio do ser humano. Então, isto é, digamos que o parágrafo base que utilizamos para introduzir esta técnica. E sim, a ferramenta funcional que nós utilizamos, que são os ativadores plurifuncionais,
são em realidade uma ferramenta super multidisciplinar, a dizer, se posso pôr super, hiper multidisciplinar plus, fico super contente de ter encontrado isto no meu caminho, porque sem dúvida que eu estava a viver uma crise profissional muito early na minha carreira. E nada mais passar 1 ano e meio, 2 anos de experiência laboral no mundo de verdade, digamos, no mundo lá fora, em que tive uma crise de que aquilo que eu estou a fazer realmente não é estável, não é duradouro, não sinto que estou a ajudar ninguém de maneira verdadeira, e o que é que eu posso mesmo fazer dentro da dentária que me pode trazer essa satisfação e essa realização, não é? Pessoal, mas ao mesmo tempo profissional, de estar a deixar o meu impacto no mundo como profissional da saúde. Então, eu quase que tive para deixar de ser dentista, a não ser que a Dentosofia tivesse aparecido no meu caminho mesmo à última viragem, na última curva, acabou por entrar. E sim, e é espetacular porque realmente isto que tu dizes de buscar o equilíbrio único, intrínseco dentro de cada ser humano, e permitir que com uma ferramenta que dá estímulos, claro que podemos escolher ativadores mais densos, mais fortes, mais duros, ou ativadores mais moles. Todos eles têm as bases primordiais de restabelecer uma respiração nasal, de colocar, digamos que a mandíbula numa posição mais ótima e de guiar a língua ao spot nasopalatino. Então, entre estas 3 funções vitais que se realizam aqui no viscerocrânio, digamos assim, deglutição, respiração e mastigação, são 3 funções rítmicas e que determinam uma série de processos sistémicos do nosso corpo, em que podemos estar a ter um impacto positivo na reabilitação, não só a nível muscular, como a nível neuromuscular e a nível estrutural, que também nós queremos que isso aconteça, mas nunca com forças fortes, persistentes, mas sim com estímulos intermitentes. E isso é o que Sim. mais me fascina, de poder ter esse impacto na reeducação do ser humano e que o paciente participe ativamente naquilo que ele quer conseguir. Então, aí já entram mais fatores em cima da mesa, estás a ver? Já não é só eu dou-te isto, põe isto na boca que isto abre, ou isto fecha, ou isto empurra, ou isto retrai. É mesmo a participação ativa que o paciente põe em cima da mesa para atingir o seu próprio equilíbrio. Então, aqui já vamos poder começar a pôr mais cartas em cima da mesa do que é que isto realmente significa, que obstáculos é que vamos encontrar dentro desta força de vontade, dentro deste mecanismo autónomo, voluntário e consciente, que através desta ferramenta tão simples, que até foi inventada nos anos 50, o primeiro ativador plurifuncional, vê só, nos anos 50, e foi posta na gaveta, porque nos anos 60, um bocadinho mais tarde, entraram as técnicas de aparatologia fixa ortodôntica, onde diziam aos dentistas, não se preocupem, não precisamos da colaboração do nosso paciente para isto se mexer tudo e rápido. Então, de uma sociedade que crescia nessa direção, na direção de menos esforço, resultados seguros, sem ter que depender do compromisso do paciente que nós temos à nossa frente, mas a que custo? A que custo nós caminhamos nessa direção, e agora que estamos a voltar ao que os antigos já diziam há uns bons anos atrás. Então, acho que esta é a introdução. Antes eu tenho aqui tanta coisa para dizer, mas tens aí algum ativador só para mostrar ao pessoal, para ter a ideia? Tenho. Olha, por acaso não tinha preparado, mas tenho lá dentro. Queres que eu vá buscar? Sim. Só para mostrar. Sim, tenho. É muito interessante. Estou a ouvir. Eu vou falando aqui para não ficar um silent, awkward silent. Vou falando aqui com o pessoal. Mas é muito interessante este devias-me ter dito isso ao início. Não me lembrei, só me Por lembrei. exemplo. Ok. Está tranquilo. Então, isto é um 2.3, é mais específico para classes 2, é dizer, para quem tem mais retrognatismo mandibular.
e todos têm esta forma e esta, basicamente, independentemente daquilo que nós estamos a trabalhar, isto ao Uhum. contrário, todos têm esta forma tão simples. Arcada superior encaixa na parte de cima e arcada inferior encaixa nas pistas de baixo. Então, seria este o encaixe e esta é a guia da língua ao spot Uhum. nasopalatino e ao paladar. Yeah. Lembra-me um bocadinho só, os meus treinos de kickboxer e de boxer quando tínhamos. É um bocadinho, a parte de cima só. Faz-me lembrar, Yeah, faz-me ter yeah, saudades dos meus sparrings. Olha, eu não sei se tens yeah. esta noção, se calhar não, porque és dentista e estás noutra área, mas tudo o que tu disseste tem imenso paralelismo com a osteopatia e com muitas outras áreas de saúde. A gente é que fala pouco entre nós. Mas de facto, esse percurso. Essa história que tu contas logo da identidade profissional, da, da crise de identidade lá, é uma coisa que acho que acontece a todos os profissionais, nomeadamente àqueles que querem de facto fazer a diferença. E às vezes nós sentimos que o impacto que temos, queríamos impactar mais ou queríamos de facto alterar as coisas e às vezes é difícil. Em pacientes que só vemos uma vez por semana ou que só vão duas ou três vezes ou whatever. Depois temos, cada um tem as suas idiosincrasias, mas de facto, o que é que eu faço, porque é que estou a fazer isto, que impacto é que tenho real, se isto faz diferença ou não, essa coisa de identitária eu reconheço muito na nossa área. E depois, é incrível porque também nos anos 50, 60, 70, em toda a medicina, mesmo na osteopatia, havia muito esta ideia muito mais mecanicista, mais de imposição, mais de agressão, quase mais violenta. Ou seja, eu vou impor a minha vontade nisto, eu vejo uma estrutura torta e agora quero endireitar. E nas últimas 2 décadas, esta coisa tem mudado com o modelo biopsicossocial há mais tempo e agora outros modelos mais recentes ainda que de facto põem o paciente no centro. E eu diria que a maravilha da dentoscopia é ter esta capacidade de, por um lado, perceber que de facto o corpo adapta-se melhor e mais se o paciente estiver no centro do centro do tratamento da terapêutica. Estás-me a ouvir, né? Ou deixaste-me ouvir, né? Sim, deixei-te Ok. ouvir um pouquinho, mas está tudo Ok. bem. Se o paciente estiver no centro da terapêutica, funciona melhor, a natureza adapta-se melhor e mais, e de melhor forma. Ahm, não sei se foi abaixo ou se foste tu que foi abaixo. Eu estou aqui, estou a ouvir. Ok. Eu deixei de foi-te ver. Ok, cool. And here. E depois, que eu acho que faz toda a diferença, o paciente ter a autocuidado, ou ser o próprio a ter consciência, tomar consciência de, e isso faz toda a diferença. Aliás, estimula mecanismos neurológicos importantes na própria percepção do movimento e da dor, etc. E depois são estes estímulos contínuos, diários, porque já percebemos que de facto, e é por isso que muitos tratamentos é que falham, porque antigamente era uma vez por semana ou duas, não. Toda a área da neurociência e do movimento e do exercício, e mesmo da dor crónica, cada vez mais se foca em pequenos estímulos, várias vezes por dia, para de facto criar aqui novas percepções da mecânica. E a dentoscopia toca nestas áreas todas, o que é muito, muito interessante, muito interessante. Eu consigo fazer a relação crânio-mandibular, nasofaríngea, da mastigação, com a posição da cabeça e do pescoço, da cervical, as vias trigémino-meniscais, as vias trigémino-cervicais, essa coisa toda, com as vias colículo-superiores, eu consigo fazer essa relação toda, mas onde é que entra aqui a tal especificidade? Porque é que é importante o osteopata aqui neste meio? Porque vocês trabalham com terapia da fala, com fisioterapia. O que é que, na tua visão, o que é que o osteopata aqui entra com que papel, então? Então, quando eu fiz a minha formação no seu dia, nós temos um osteopata que é o André Crivellaro, que ele é especialista, digamos, em parte da crânio-mandibular e tem muitos anos no trabalho em conjunto com ativadores plurifuncionais. Então, ele tem sempre uma parte dentro da formação para os médicos dentistas que querem aprender a utilizar ativadores plurifuncionais para reforçar esta importância de que a osteopatia e todo o trabalho feito com os ativadores e com os osteopatas pode proporcionar efeitos e resultados ao paciente muito mais duradouros, muito mais estáveis e acaba por ser, eu trabalho mais com osteópatas do que com fisioterapeutas e mais com osteopatas do que com terapias da fala, ou seja, é o meu primeiro
let's Uhum. say, braço direito, quando eu trabalho maioritariamente, na maioria dos casos, digamos assim, não vamos dizer que há exceções dependendo das prioridades terapêuticas que cada paciente tiver, mas sim, sem dúvida, eu lembro-me muito bem do André Crivellaro explicar que durante a noite, digamos que quando nós usamos o ativador à noite, o efeito noturno, é como se tivéssemos um pequenino osteopata, digamos aqui, a trabalhar e a libertar tudo o que é a nossa parte, digamos, do maxilar superior, a trabalhar na ATM, e que, obviamente, um paciente que está a fazer trabalho com ativadores plurifuncionais não é a mesma coisa que um paciente que não está a fazer nenhum trabalho neste sentido, mas que o trabalho, por exemplo, nas membranas, digamos, nas membranas ósseas do crânio, viscerocrânio, a parte facial da língua, isso é tudo hiper importante de trabalhar e desbloquear à hora de começar e dar continuidade a um tratamento com ativadores plurifuncionais. E é onde eu tenho visto, ou seja, progressões de tratamentos desenvolverem com um mínimo de bloqueios ou de resistências possíveis. E há muitas, como é que se diz, há muitos setup ou há muitas possibilidades diferentes que nós podemos ler ou intervenir para entender que precisamos mesmo de um osteopata. Por exemplo, quando um paciente à noite cospe muito o aparelho, é dizer, não consegue terminar de integrar a informação noturna inconsciente. Isso é, por exemplo, um O sinal de aparelho que usa-se várias vezes por dia, depois a noite toda, é isso? Ou usa só à noite? Ou... exatamente, exatamente. Usa-se de três maneiras diferentes. Usa-se a maneira inconsciente noturna, 1 hora e meia passiva semiconsciente, é dizer, tu podes ter o ativador e podes estar a trabalhar no computador, a cozinhar, a fazer qualquer outra atividade, e 5 minutos de uma maneira consciente e ativa. Então, estas são as três formas diferentes de estimular o sistema nervoso e toda a parte neuromuscular para que podamos mesmo fazer com que as estruturas mais densas, que acabam por ser os ossos e os músculos, acabem por ficar à nossa mercê e movem-se por consequência, não por causa. Então vai ser a cascada do movimento que nós queremos produzir. É a adaptação do sistema, não é? Aquele estímulo. Isto é tudo como é que o nosso sistema, as nossas células reagem a estímulos. E, é, e é a parte que tu falas neuromuscular é importante na adaptação, na neuroplasticidade, nessas coisas todas, sobretudo na dor, mas o que eu acho muito interessante é porque nós estamos a falar só de capacidade funcional ou de dor, estamos a falar, de facto, nas fotografias que tu às vezes vais mostrando, são alterações da estrutura mesmo, e da A posição estrutura. faz quase, no fundo, aquela coisa que me vem mais à memória, ou quando olho para a dentição, por exemplo, é todo aquele input proprioceptivo, a alteração dos ligamentos periodontais, naquela importante relação com o sistema trigêmino-cervical, e depois toda essa adaptação que vai acontecendo na região crânio-mandibular é muito interessante. Porque não é só sobre dor que nós estamos a falar, não é só sobre o paciente queixoso, é também a forma como, é a parte mecânica, a parte também da estética, não é? Que essa é importante. Tu vês diferença? Não? A estética nunca é Ok. uma motivação suficientemente estável e importante para Ok. alguém dedicar Ok. tanto tempo da sua vida a fazer isto. Normalmente a dor é que move os pacientes, por exemplo, os adultos, os mais velhos, normalmente procuram por dor. Os pacientes Por adultos. dor, é sobretudo por dor, ok, é isso? Boa. Os mais velhos, os adultos, sim, porque há algo que querem mesmo melhorar. E Yeah. tu consegues ter esta percepção de. É que isso faz muito sentido, até pelas mãos do osteopata ou do terapeuta, porque o próprio toque, e há bocadinho falavas nas estruturas neuromeninges e, portanto, crânio-viscerais, vá, do neurocrânio. Hoje sabemos a importância até do toque para minimizar ou para atenuar vias da dor. Mas tu notas que tens a percepção de que a alteração estrutural da boca e da mandíbula dos dentes é acompanhada pela diminuição da dor, ou às vezes parece que não há tanta alteração estrutural, mas há, de facto a ausência de dor, ou andam sempre ou seja, no fundo a minha pergunta é,
Consegues perceber onde é que o osteopata atua melhor, em termos de comparativamente quando não atua, é mais na dor ou é mais mesmo nas posições, na posição da estrutura? Hum, depende muito do caso que nós temos à frente. Temos muitas maneiras diferentes de que a situação e o caso se desenvolva. Sem dúvida, eu acredito que há muitos casos com uma grande transformação estrutural que vêm do trabalho osteopático, quer dizer, que eu não dou demasiado, como é que se diz, demasiados prémios ao trabalho do ativador, mas porque o osteopata esteve aí, quando são lesões, a Astrid trabalha muito nesta parte, lesões do parto, tudo o que é também trabalho de reflexos primitivos com as crianças, ou seja, há muitas coisas que vêm do trabalho osteopático com uma mudança estrutural e que o ativador simplesmente sustém a continuidade do que está a ser desbloqueado e não vou dizer que impeda que volte como estava, mas sustém o movimento nessa direção. Um, também há Também há ativadores resultados. para pediatria. Também há para pediatria. Sim, há desde os 2 anos de idade. Há Uhum. ativadores que são tipo xuxas anatómicas para crianças de 2 anos de idade, mas Ok. claramente sem o mesmo. A posologia é diferente. Dependendo da idade, vão usar de uma maneira diferente, não é? Eu estou a dizer a posologia. A partir dos 8, 9 anos de idade é 1 hora e meia, exercícios e a parte noturna, mas quanto mais pequeninos são, menos tendemos a exigir desde a força de vontade, mas mais desde o carinho e que maneira mais suave é que isto tem que se introduzir no dia a dia, estás a ver? Então é mais um pijaminha para os dentes e no momento de ouvir as histórias com os pais. Então utiliza-se muito a parte de usar um momento psicoemocional e de carinho, onde a criança entende que quando tem o pijama dos dentes, os pais estão ao seu lado a contar uma história, é um momento de atenção, de relaxamento, então muda muito a quantidade e a qualidade quanto mais pequeninos eles são, sim. Uhum. Uhum. Sim, e em termos de sintomatologia, também depende muito do biotipo do paciente. Eu posso ter quase zero mudança estrutural, ao meu ver, a nível de mudança na posição dos dentes, movimento dental, mas sintomatologia, de repente, em 1 mês e meio desapareceu e não há uma grande mudança estrutural. Não. Então, podes Quando o ter osteopata várias está lá coisas no meio, diferentes. na relação Sim, com o também, osteopata. também. Está quase. Eu vou-te dizer que nos meus casos, um 90% o osteopata está no meio. Uhum. Eu, Uhum. Uhum. eu prefiro, digamos, ter o melhor rango de possibilidades possível e a maioria dos pacientes, como não é, por exemplo, com o tratamento com ativadores, não vou dizer outros casos de outras abordagens que vocês fazem, como não é, ou seja, um seguimento tão intenso por parte do osteopata, é dizer, é mais uma coisa, depende, mas cada 2 meses, é mais intercalado, porque o paciente já Uhum. ativamente está a introduzir muita informação, é algo mais realista para o que é um multidisciplinar das pessoas estarem sempre a visitar terapeutas diferentes, porque uma coisa é a Uhum. nossa expectativa, outra coisa é a realidade dos recursos e a disponibilidade de cada paciente. Então, dentro da prioridade terapêutica, descobrir qual é a parte do multidisciplinar que essa pessoa precisa mesmo agora mesmo, porque Uhum. também é um pouco overwhelming. Por exemplo, mães e pais que têm muitos recursos, mas depois a criança está a ir a 5 terapeutas diferentes ao mesmo tempo e isso há qualquer coisa que não está aí bem desde o meu aspecto, não é por fazer Uhum. mais que vais ter mais resultados, mas onde é que está mesmo a prioridade terapêutica e integrar essa informação primeiro e depois. No geral é isto, o osteopata intervém ali uma ou duas, uma vez por mês ou durante um período, é isso? O normal? Uma vez cada 2 meses seria Uhum. mais ou menos o normal, o Uhum. standard. Mas tenho pacientes que, quando eu vejo, por exemplo, restrições linguais muito grandes, que eu vejo que têm muito pouca mobilidade lingual, mando ao osteopata primeiro antes de começar com ativadores plurifuncionais, porque estamos a chegar à conclusão de que quanto
mais problemas tem na faixa anterior da língua, mais impacto tem, digamos que occipital esfenoides, na esfenobasilar, então vai primeiro a trabalho osteopático antes de começar com o ativador, senão pode ter muita dificuldade em aceitar o ativador na boca, Ok. por exemplo. Por Uhum. exemplo, por dar E notas um essa diferença exemplo. que se os digástricos forem trabalhados e a faixa anterior, que isso depois muda a posição da cabeça e mandíbula e aceita melhor notas essa diferença. Com isso em Sim, ok, very good. Era giro muitíssimo. fazermos tudo sobre isso. Eu tive à procura um bocadinho dos papers, alguns papers mais antigos, mas olham todos muito para aquela ideia anatómica do connective tissue e das fascias. Há várias hipóteses que podiam explicar a mesma coisa. Às vezes há hipóteses que não levam necessariamente a teorias mais aceites ou mesmo modelos, porque hoje em dia sabemos que há outros mecanismos, e por isso é que eu fazia a diferença entre a alteração mesmo mecânica, funcional e a dor, porque são duas coisas diferentes, são dois outcomes diferentes que às vezes não estão diretamente correlacionados e que só o toque e o movimento têm um impacto brutal. E tu também e portanto acho que era giro fazermos assim era giro existir assim vários tipos de studies, onde pudéssemos ver essas variáveis todas. Mas fico contente que esse é um trabalho interessante. Aquilo que eu porque esta área da ortodôncia e das alterações craniomandibulares também passou uma grande mudança, porque antigamente era muito mecânico e passivo, depois passou a haver uma altura em que o trabalho manual não faz sentido nenhum, é só exercício ativo para os pacientes, abrir a boca, a língua e tal, aquelas coisas assim. E agora, pronto, aparece aqui outra vez um bocadinho este trabalho manual, interessante também, por muitos aspectos, volto a dizer, só desde os pequenos inputs que se vai dar. Eu acho é que parece-me que o sistema, para mudar de facto, e sobretudo em adultos, em crianças é diferente, precisa de pequenos estímulos diários. Há às vezes um macroestímulo mais espaçado, mas é isto. Olha, tu tens formação em mindfulness também. Como é que é porque nos meus pacientes com alterações craniomandibulares, eu vejo que há uma carga depende dos pacientes, como é óbvio, mas muitos deles, sobretudo aqui, olha, aquela que me enviaste há uns tempos com um histórico de neurologia trigeminal, neurologia do trigémeo, que normalmente são pacientes super impactados pela dor porque e com muito receio de voltar a ter aquela dor que imagino que deve ser horrível, está descrita na literatura como cães a morder a cara, portanto é assim, uma coisa tenebrosa. Mas são pacientes que vêm com uma grande carga, às vezes, de fear, avoidance e de medo. Como é que tu achas importante a educação do paciente? Onde é que incluís aqui a educação do paciente? Educar o paciente, minimizar este catastrofismo que muitas vezes tens? Sim, Tem. sim. A componente psicoemocional é um aspecto muito, muito importante que na Dentosofia nós fazemos questão Aliás, vocês digamos até às que vezes treinar. dão um livrozinho, não é? Para a pessoa ir lendo. Muitas vezes dão. Exatamente, exatamente. Muitas vezes não, é o Hum, protocolo. Ainda não existe em português, mas existe em inglês e em espanhol, então esse é tipo a porta de entrada, onde o paciente, antes de comprometer-se ao percurso que vai ter pela frente, pelo menos tenta ler e ter mais informação e mais, digamos, conhecimento acerca do método pelo qual se está a interessar para si mesmo. Então, e o livro, em realidade, é a abertura deste aspecto psicoemocional como uma base hiper importante em todo o trabalho de desprogramação que se vai fazer, porque, como tu dizes, e bem, por exemplo, a componente do bruxismo, que está super associada a um nível mais alto de ansiedade, de stress, então, se existe dentro desta parte mais integrativa e holística, não, ou seja, não sendo nunca considerados nem psicólogos nem terapeutas, mas como profissional de saúde e aprendendo a observar as leis da natureza e as leis que estão manifestadas no corpo físico, nós temos que ser capazes de transmitir aquilo que vemos de uma maneira neutra e também sábia, mas com amor, à pessoa que nós temos em frente para fazer mais evidente aquilo que nós estamos a ver com os nossos olhos e depois do que a pessoa passa a partir daí,
ou seja, já faz parte do caminho de cada um, mas, por exemplo, os 5 minutos de exercícios conscientes que fazem parte do uso ativo, sim, são exercícios onde há um movimento da posição lingual, onde há um movimento do diafragma, de um tipo específico de respiração, onde há um movimento que nós mandamos fazer através da mastigação, mas são 5 minutos de atenção plena, são 5 minutos de mindfulness, full attention in the present moment, no momento presente. Então, é óbvio que isso tem que passar por um treino e o paciente tem que estar disposto a aprender a ouvir-se e a ouvir esse momento, por muito que a mente tente sempre roubar esse momento, mas depois é interessante ver os testemunhos e o que as pessoas dizem quando nós tentamos explicar e fazer mais evidente que, dependendo da mordida que tu tens, se tu tens, por exemplo, um grande overbite, que eu acho que isto é importante nós falarmos sobre isto, porque é o tipo de mordida mais... ou seja, a maior parte da população sofre de overbite, é dizer, os dentes superiores cobrem muito os dentes inferiores, então nós temos uma diminuição da dimensão vertical e uma limitação do movimento da mandíbula que está preso, digamos que nesta oclusão tão fechada. Então, se nós vamos aos princípios da dentossofia, que não é mais do que digamos, a reprodução ou uma rama da medicina antroposófica que tenta sempre pôr em evidência as leis da natureza, mas dentro do ser humano, e digamos que o maxilar superior estando tanto por cima da mandíbula, que em realidade significa o governador do mental, é dizer, uma sociedade hiper mentalizada, é dizer, demasiado cognitivo, demasiada informação, overstimulation do pensamento e trapped na ação, é dizer, esta mandíbula não tem a liberdade de se mover para onde realmente, funcionalmente, deveria estar a acontecer o movimento. Então, é interessante nós vermos isto, porque sem dúvida, quando as dimensões verticais aumentam, como nós fazemos este tratamento, há muitas maneiras diferentes do paciente descrever aquilo que sente ou aquilo que observa, mas ao fim e ao cabo é uma característica psicoemocional que está a ser espelhada na mudança da estrutura. Então, a mudança da estrutura também está a ter um impacto neste equilíbrio que um está à procura dentro de si mesmo. Então, é muito interessante ter sempre esta ponte entre o corpo físico e o corpo mental, o corpo emocional, porque acaba sempre por estar manifestado na matéria e toda esta contração, toda esta retenção, toda esta, como é que se diz... sim, restriction, sim... sim, exatamente, contração, restrição, reter, não soltar, tudo isto está, ou seja, está impresso aqui, mas por dentro e aqui dentro é claramente um espelho daquilo que nós estamos a querer trabalhar. Então, como, ou seja, terapeutas da dentossofia, não fazemos um trabalho de psicologia absolutamente, mas como parte da nossa missão de saber ler o que a boca nos está a dizer e estas manifestações no corpo físico, temos que ser capazes de passar esta informação de uma maneira neutra, respeituosa e com este sabor de verdadeiro, sabes? Porque as pessoas estão aqui, é a primeira vez que vês ela na vida, e estás a dizer, ou seja, temos que nos atrever a falar mais sobre o emocional e não ter tanto medo de, como profissionais de saúde, tocar num dos pontos mais importantes que trazem a patologia e, ou seja, somatizar o quê? Somatizamos constantemente as dores da alma. Desculpa ser tão crua, mas that's Não, what I believe. esta visão humanista que falávamos, não é? É isto que é uma visão humanista, é isto, é entender o paciente como uma pessoa igual a nós, que tem as mesmas, quer dizer, os mesmos traumas emocionais e traumas e psicoemocionais que depois se manifestam no físico, isto nós vemos diariamente. E a descrição que tu fizeste da dentição superior que se sobrepõe sobre a inferior,
Eu achei graça a forma como tu explicaste, porque às vezes, porque depois depende dos nossos interesses, não é? Esta ideia do bruxismo e da mastigação, eu muitas vezes explico isto pela neurofisiologia, ou seja, quando estamos preocupados ou com cargas de stress, usamos estes músculos para parecer mais zangados e maiores e tudo, é por isso que o pescoço fica também assim e a boca. Mas a tua descrição foi muito gira, porque é a carga do pensamento e do peso da sociedade e da preocupação que depois se impõe, e mesmo à noite, que se impõe sobre depois o restante sobre o movimento. movimento e o restante. Por isso foi muito gira esta nuance. Só para terminar, uma pergunta. Qual é a maior causa de Terminar já! É Agora para é não que isto to- está a ficar interessante! podemos falar, é só para não te ocupar muito tempo. Estou aqui preocupado Sim. contigo. Estamos aqui há 40 minutos, não sei se. Tranquilo, tranquilo, ah, tranquilo. Pergunta, o, pergunta. Desculpa. Ok, então bora, vou continuar. Qual é a maior causa de dropout? Dizes que é a aderência do paciente ao tratamento, é a resistência do paciente, porque implica, quer dizer, eu às vezes fico altamente frustrado porque entendo que a causa mais comum de procura de um osteopata continua a ser a dor lombar não específica, e nós sabemos que a dor lombar não específica resolve-se muito bem com exercício, quem faça exercício, quem não seja sedentário, quem coma bem, quem faça movimento, quem eu não sei. E às vezes é frustrante porque é uma consulta inteira, ou duas, ou três, ou quatro, a falar sobre movimento, aconselhar exercícios. Eu até tenho um programa chamado rehabmypatient.com, ou Osteoform tem um protocolo com eles, onde a pessoa recebe um PDF no WhatsApp ou no e-mail e com os exercícios todos e com os videozinhos e tal. Mas a maior parte da malta ou não tem tempo, ou está cansada, ou whatever, não é? Então, e às vezes perpetua um problema exatamente porque o autocuidado não existe. Consegues, há similitudes ou semelhanças com a tua prática também? Ou seja, o tratamento não funcionar porque as pessoas, no fundo, não fazem o protocolo? Exatamente, então, o autocuidado é a prescrição e condição número um para quem quer fazer este tratamento. Então, isso na primeira consulta, na primeira vez e quando se propõe esta terapêutica, isso está claro, maiúsculas, letra grande, negrita. E então, negrito, né? Então, é mesmo disso que se trata, é mesmo disso e isso é a chave essencial, é usar a força de vontade para tu quereres realmente mudar as coisas que já não te servem, os padrões que já não são úteis, mas é que para isso tu precisas de ter força de vontade. E é óbvio, não te vou dizer que não, neste tipo de tratamentos ou seja, há muitos desafios e há altos e baixos, e há momentos que os pacientes estão a fazer muito bem, há momentos que que não estão a conseguir fazer, mas é que eles nunca te vão apontar o dedo que o tratamento não está a resultar porque eles não estão a usar, não é? Então é uma self-responsibility, há uma responsabilidade, ou seja, autorresponsabilidade naquilo que se está a caminhar e no percurso que se está a fazer. Então, claro que todos desejamos e queremos o melhor para os nossos pacientes, mas também temos que ser justos de aceitar que o melhor deles, às vezes o seu melhor, é estar a conseguir só usar meia hora por dia, não está a conseguir fazer 1 hora e meia. Mas saber navegar dentro das possibilidades, dentro do ideal e o perfeito e aquilo que é realmente possível. E eu digo-te uma coisa, eu já tive pacientes a usar o ativador 1 hora e meia, 2 horas por dia e nada se move. E tenho pacientes a usar 20 minutos, 15 aqui, 15 ali e tudo muda. Então há muitos mais aspectos do que quantidade é sinónimo de Uhum. resultados, mas há muitas mais outras coisas que são o reflexo do paciente estar em resistência ou o paciente estar aberto à mudança, ou seja, há outros aspectos que vão ter que ser navegados e observados pelo médico dentista, mas também pelo ponto de vista da osteopatia, porque também quando nós falamos com o osteopata e dá-nos assim um feedback e é que é tão interessante como eu tentar decifrar aquilo que vocês me querem dizer e a vossa mensagem terapêutica, o que é que para mim significa neste paciente. E aí eu vou dizer,
a este paciente, tu vais usar menos tempo, mas tu vais usar todos os dias 10 minutos. Ou tu vais usar agora só à noite. Então, dependendo daquilo que está a acontecer, existe um protocolo, mas temos de ser flexíveis para a pessoa que nós temos à frente e saber navegar nestas dificuldades, porque não somos perfeitos. Eu nunca tive, sim, já tive pacientes perfeitos que usaram fantasticamente e que me mostraram que isto é mesmo o melhor tratamento do mundo, quando alguém faz tudo bem e que é mesmo assim. Mas eu também tive muitas surpresas no meu caminho de estarem a usar pouco e estar mesmo a acontecer, ou estarem a usar muito e de nada estar-se a mover. Então, onde é que está mesmo? Os protocolos existem, mas há muito mais por trás de tudo isto e nós temos mesmo que. Aí é que está o holístico do dia a dia, sabermos observar as necessidades do paciente, tomar decisões e mudar as direções de acordo com as suas necessidades. E não ser sempre o pai zangão, porque é que não estás a fazer, porque é que não está a acontecer. Os pacientes já se faz isso com ele próprio. E isso é que nós estamos a querer desprogramar. Tipo, esta rigidez, este punishing, tipo, este castigo. A dentoscopia não é assim. Estamos a mudar as coisas mais duras do corpo humano com o estímulo mais suave. É dizer, não se mudam coisas rígidas com mais força, é com amor. Então, é uma mudança de paradigma entre mudar aquilo que é mais duro e mais resistente do nosso corpo, em vez de ser com sofrimento e força, ou seja, através do amor, através de softness, de kindness, ou seja, de subtileza, mais doçura, cuidado. Então, é uma mudança de paradigma que o paciente que se escolhe este caminho está disposto a caminhar. E como médico dentista, vou-te já dizer que a primeira coisa que nós fazemos no curso, a todos os médicos dentistas que querem aprender esta metodologia, é toma um ativador. Põe em ti mesmo, fazes o tratamento. Se tu queres ensinar alguém a desprogramar a deglutição, a posição da ATM, a mastigação unilateral, a respiração bucal, começa por ti, porque de certeza que não estás 100% otimizada. Ou seja, pouco estamos, todos temos sempre algo a otimizar. E é parte deste caminho, é saberes guiar alguém por algum sítio que tu já estiveste, que tu já caminhaste, tu já andaste. Faz o que eu digo e faz o que eu faço. No fundo, é dar o exemplo também, porque é muito engraçado a pessoa falar, mas se o próprio não for um exemplo do que fala, não é? Ah, quer dizer, depois a mensagem fica ali pelo meio, não é? Se a pessoa tiver. Mas é tão giro, porque o ser humano vai crescendo, as sociedades vão crescendo, as comunidades vão crescendo, passam pelos mesmos desafios com outros nomes. Chegam às mesmas conclusões com outros nomes. O dentista, a imagem do dentista, o século passado, era um gajo que arrancava dentes à força com, com uma garrafa de whisky, um alicate e pronto, e Deus queira que não tenha uma infecção. A imagem do osteopata antigamente, há 100 anos atrás, era uma pessoa que torcia os ossos todos e manipulava à força e espero que não haja nenhuma fratura. E às tantas. Estamos a voltar à sabedoria antiga, nestas áreas e na nossa também, e estamos a usar as leis da natureza. Então estavas a falar e vinha à cabeça aquele ditado popular, não sei se já ouviste falar em português, que diz: a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tanto bate até que fura. E, portanto, consegue-se mudar uma coisa duríssima com persistência, com fluidez. ahm, e era tudo o que tu estavas a dizer, não é? Tu consegues fazer este paralelismo entre uma pessoa que até faz mais tempo o estímulo, mas é uma pessoa mais rígida e mais resistente ao tratamento e menos crente ao tratamento e parece que a coisa não resulta tanto como uma pessoa que faz menos tempo, mas se acreditar mais e se for mais flexível à própria natureza da personalidade, a coisa resulta mais. Tu consegues fazer esta relação? Sim, posso dizer que podia ser um dos aspectos, sim, 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 sim. Ou às vezes até são padrões inconscientes, eu quero muito, mas, Depois dá ali uma yeah, fraqueza. yeah. É.
Olha, tu estavas a falar e tu podias ser osteopata, porque tudo aquilo que tu disseste antes de agora desta pergunta inicial, que eu dizias há 5 minutos atrás, é tudo o que a osteopatia diz hoje em dia. Tu tens assim essa. Aliás, tu tens uma vantagem muito grande contra um gajo com 50 anos e barbudo e meio sério, tens essa aura já natural o que faz influenciar positivamente as pessoas do que uma pessoa tipo eu, estou Hum, mais. Mas, portanto, essa parte da empatia já. Quer dizer, eu não sou assim, estou a caricaturar-me, mas de facto, tu vê-se a paixão e vê-se que acreditas mesmo numa coisa e transmites essa mensagem com muita paixão e isso faz diferença logo. E tu podias ser osteopata no sentido em que se tirássemos o ativador plurifuncional e os dentes, é tudo aquilo que a malta hoje em dia tenta defender e tenta explicar o que é o osteopata e o que é que faz o osteopata. É muito interessante e por isso são duas áreas que eu acho que se casam muito bem, né? Porque estamos a falar as mesmas coisas, vá, só com estímulos diferentes. Portanto, olha, ahm, agradeço-te muito este É por pequenino. isso, sim, é por isso que a osteopatia e os ativadores acho que já entendeste, que são mesmo os melhores amigos. Hum, São duas disciplinas muito no mesmo barco, a remar na mesma direção. A tua E consulta muitas é muito, vezes, é muito, é, é muito diálogo, não é? Há quanto tempo é que é a tua consulta, mais ou menos? Uma primeira consulta, né? Estás uma ali. primeira 1 hora e meia. E é muito este diálogo, é muito esta educação, esta comunicação, certo? E depois o próprio ativador é feito para a pessoa, ou depois há vários tipos de ativadores para ter. Então, os ativadores são dispositivos pré-fabricados. Então, existem vários catálogos, dependendo da marca com que tu trabalhas, onde têm vários tamanhos, várias densidades, várias formas, dependendo do tipo de forma da boca que nós temos. Escolhemos no catálogo, através das medidas da boca, temos que fazer um gesso e tal para ter as medidas da boca. Escolhemos o ativador que, com as características que colecionamos, as características, mas também entra em biotipo e sintomatologia, também vão determinar para escolher a densidade do ativador. E eles são pré-fabricados, então eles depois vêm, nós experimentamos no modelo e fazemos alguns ajustes ou alguns recortes se é preciso. E é assim tão simples, sim, Vai sim. Não mudando o são ativador. fabricados unicamente, são, Uhum, são uhum, uhum. pré-fabricados. E vai mudando ao Hum. longo da terapêutica. Exatamente, exatamente. Vamos mudando o estímulo, sim, 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 Pode sim. ser, eu vi coisas que tu vais publicando no Instagram. Eu depois na descrição do vídeo vou pôr o teu site Fixe. da Biofuncional e vou pôr o teu Instagram também, onde as pessoas podem ver alguns das fotografias que metes, os posts mesmo de estudos que tens, de papers que tens. Uhum. O que é que eu ia dizer mais? Agora fugiu-me. Ia-te perguntar uma coisa, agora fugiu-me. Ivana, foi um prazer, obrigado por este bocadinho. Foi ótimo. Obrigada a Acho ti. que mais do que bom, foi muito informativo. Eu acho que passamos muita Uhum. informação e tu conseguiste passar muita coisa importante em 45 minutos, em 50 minutos. Ahm, e pronto, olha, obrigado. Obrigada a ti, sim, até uma próxima, Bruno. Então, um beijinho, obrigado, obrigado. Obrigada. Então, obrigado a Tchau. todos. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Até breve, até o próximo podcast. Um abraço.